Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus. E as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedir proteção por mais uma semana. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais.
O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. E contemplar-te a visão. Boa noite a todos. A gente teve um probleminha técnico aqui, mas a gente já resolveu. Eu vou chamar aqui o Henrique para fazer a palestra do dia, da noite. Tudo certo aí, Henrique? Olá, Fala, meu irmão. tudo bem? Tudo tranquilo. Até que enfim tá dando certo. Até que enfim, agora deu certo. Henrique, eu agradeço pela presença, pela disponibilidade de fazer a palestra da noite para a gente. Eu peço para que você se apresente e pode falar o tema da palestra que você vai dar hoje, pode explanar. Ok. Primeiramente, muito obrigado mais uma vez à Casa de Jesus de Nazaré que nos dá essa oportunidade de participar, comentando, trazendo algumas coisas de reflexões do Evangelho. Nós escolhemos o capítulo 21 do Evangelho de João, que inclusive é o último capítulo do Evangelho, em que no seu versículo 1 ele começa a contar a terceira aparição do Cristo. Quando Pedro, mais Natanael, João, Tomé, mais alguns discípulos, resolvem pescar e à noite eles saem para pescar e amanhece o dia e não pegam nada. Então, esse capítulo 21 narra essa história, que aí de manhã eles voltando, vê um homem na praia, e aí João percebe que é Jesus, e Jesus pergunta se tinham pego alguma coisa, eles disseram que não tinham pego nada, e Jesus pede para que jogue a rede do lado direito do barco. Uma história muito bonita, e eles pegam bastante peixes, Jesus come com ele, já é a sua terceira aparição depois da crucificação. E nesse capítulo ele continua ainda, depois junto nessa ceia, comendo peixe, pão, onde ele pergunta a Pedro por 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro responde que sim, então ele retruca, então cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. É uma história muito bonita. Então nós chegamos do versículo 1 até o versículo 20, que é o que nós trouxemos hoje para a reflexão. E terminando a ceia ali, desculpe, a comida que eles fizeram com os peixes, os pães à beira da praia, e que Jesus, conversando com Pedro, faz essas perguntas, ele levanta-se, vai embora e chama Pedro, fala, segue. E Pedro, aí vamos para o versículo 20 que trouxemos para a nossa reflexão de hoje. Voltando-se, Pedro viu que os estava seguindo o discípulo que Jesus amava, o qual se recostara sobre o peito dele na ceia e dissera, Senhor, quem está te entregando? Ao ver isto, Pedro diz a Jesus, olhando para trás, Senhor, e quanto a este que nos segue? E Jesus então lhe responde, se quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, espalhou-se entre os irmãos esta palavra de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas lhe disse, se quero que ele permaneça até que eu venha, que importa a ti? Segue-me tu. Quando Jesus diz aqui, Pedro viu, estava seguindo Jesus e Pedro,
o discípulo que Jesus amava, Pedro está se referindo a João Evangelista, que era o discípulo que Jesus, nesta parábola que Jesus amava. Aí Emmanuel, através do nosso querido Chico, traz Evangelho segundo de João, ele traz uma luz fantástica nesse pedacinho que diz: disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue. E aí Emmanuel, na sua característica fantástica de elucidar-nos com uma propriedade imensa, né? E uma clareza ímpar as parábolas de Jesus, ele começa nos auxiliando assim. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Como nós estamos falando para a comunidade espírita e aqueles que também não são espíritas, mas são simpatizantes, nós vamos estender isso aqui aos nossos confrades espíritas. Nós percebemos no movimento espírita, não só dentro de Dourados, mas pelo Brasil afora, por onde já tivemos oportunidade de assistir, de participar, de analisar, que por vezes isso aqui é muito mais normal do que a gente imagina. Observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos. Quantas casas espíritas se reúnem, a diretoria, os seus membros, e fazem aquele chamado: vamos fazer um mutirão, ou do evangelho, ou da sopa, ou vamos melhorar a casa, fazer uma limpeza. Aparece meia dúzia de 2, 3 ou 4, não é verdade? E aqueles que não aparecem são os primeiros a criticar as decisões tomadas pelo aquele que abraçou a tarefa. Então, quando Emmanuel nos chama a atenção, nos dizendo que existem companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida às outras, ele ainda chama novamente a atenção para que observamos que como seria justo examinar como que se elevaria o mundo se cada um fizesse a sua parte. Aquela historiazinha, aquela fábula do beija-flor no incêndio da floresta, que corria no rio, enchia um biquinho de água e jogava lá. E os outros animais: você está louco. Onde é que já se viu? Você nunca vai apagar o incêndio dessa floresta. E o beija-flor simplesmente falou: mas eu estou fazendo a minha parte. Se cada um fizer a sua parte, na seara do Cristo, na casa espírita, na divulgação da doutrina espírita, sem ficarmos olhando o que o outro está fazendo, com certeza seremos vitoriosos na tarefa que nos propomos a realizar. E Emmanuel continua na sua, como se diz, na sua clareza, a nos trazer mais alguma coisa sobre esse pedacinho do Evangelho. Às vezes, diz Emmanuel, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Na nossa casa espírita, acontece muito. Chega uma pessoa com ideias novas, querendo arregaçar a manga para trabalhar. Não falta gente para falar: isso não vai dar certo. Os famosos derrotistas, aqueles mesmos derrotistas que talvez estão reencarnados agora, que lá na casa da sogra de Pedro, quando desceram Natanael pelo telhado para que Jesus o curasse, começaram a dizer: não vale a pena, é um saco de osso, deixe para que outros tenham oportunidade. Os famosos derrotistas, nós temos hoje na comunidade espírita, infelizmente. Chega alguma pessoa nova na casa espírita, os ditos sabichões, os pseudos sábios,
né? Alguns até no papel de dirigentes. É triste falar isso, mas infelizmente é verdade. O que acontece? Já começa a pré-julgar. Aquele comentário, aquele julgamento da pressa que o irmão chama de atenção. Por que não chamarmos esse irmão para juntarmos força? Chamá-lo para estudar o Evangelho, para participar do sistematizado, para participar das tarefas da casa, sem julgar. Sem julgar. Eu tive a oportunidade de conversar há pouco tempo com um confrade nosso, e ele me disse, você ainda está presidente do MEF? Ainda estou presidente do MEF. Pois então eu vou lhe dar uma dica. Cuidado com fulano que está frequentando o MEF. Ele é muito mulherengo. Olha, não é isso que a doutrina me ensinou. A doutrina me ensinou que a nossa casa espírita tem que acolher a todos nós, que todas as casas espíritas, além de uma escola, ela é um hospital de alma. E se nós estamos numa casa espírita hoje, é porque nós somos espíritos que falhamos no passado. Sofremos quedas nas oportunidades que nos foram dadas, e isso não nos dá direito nenhum de hoje julgarmos quem quer que seja. Se esse meu irmão está fazendo alguma coisa que não condiz com a disciplina da casa, que o chamemos em particular e conversemos. Mas não que fiquemos alardeando sobre os seus defeitos ou as suas virtudes. Não foi isso que nós aprendemos. E Emmanuel ainda continua mais um pedacinho. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Olha a pergunta que ele nos faz. Talvez o que pareça queda ou defecção, ou desistência, né, pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção daquele amigo que parece agora distante. Meus irmãos, nós não estamos aqui para julgar de jeito nenhum. Nós estamos para fazer observações e, através dessas observações na comunidade espírita, que nós vamos aprendendo e separando, como nós falamos ontem no outro evangelho, o joio do trigo. Quando começou a Semana Espírita, graças à Casa Espírita Jesus de Nazaré, um movimento fantástico que nós já estamos na quinta, trouxendo uma luz fantástica para adorados e para todas as casas. Houve reações diversas. Na própria comunidade espírita, houve melindres, houve, não, se não for assim, eu não vou, se não for assim, minha entidade não vai. Gente, peraí. Vamos voltar aqui no que Emmanuel está nos colocando nesse pequenino evangelho do Segue-me Tu. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Quem nos dá esse potencial todo? Quem somos nós para dizer que a casa de Francisco de Assis, a casa de Jesus de Nazaré, não poderia fazer a Semana Espírita porque teria que trazer tal coisa, porque tal palestrante não era da doutrina espírita? Mas peraí, de quem é a verdade? A quem pertence a verdade? É triste nós vermos que irmãos que por vezes professam a mesma doutrina e irmãos que nós sabemos através dos estudos espíritas que são espíritos falidos, que estão tendo oportunidade nova através do cristianismo redivivo de arrumar um passado delituoso e não perde a arrogância, a prepotência de querer ser melhor. É triste. Tanto que a Casa de Jesus de Nazaré, né, nos chamou para uma parceria para a realização da Semana Espírita e, graças a Deus, está tendo sucesso. Tem muitos corações que não estão gostando. Mas
nós estamos trabalhando em nome e para o Cristo. Goste bem, se não goste, sim, comigo. Mas é isso que Kardec nos ensinou. Eu acho que estamos esquecendo os principais mandamentos dados na codificação. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Toda instrução é válida. Nós estamos com dificuldade na primeira, que é de nos amarmos, de nos respeitarmos, respeitarmos a posição do outro, respeitarmos, mas ele leu tal livro, eu li o Pentateuco Kardeciano, então eu sou mais espírita do que ele, não. Vou dar uma notícia não muito boa para os meus confrades espíritas. A maioria dos espíritas que a gente conhece fala assim, quando eu desencarnar eu vou para o nosso lar. Né? O must é o nosso lar, a colônia é o nosso lar, que André Luiz trouxe com tanta propriedade através do Chico, né? Como que funciona essa colônia. E é o sonho dos espíritas. Mas, meus irmãos, Eurípides de Balsamão nos trouxe uma notícia não tão agradável. Ele vem nos dizer que no nosso lar, 80% dos que estão lá não são espíritas. Uma grande parte é católico, protestante, umbandistas e ateus. Pouquíssimos espíritas. Porque o espírita acha que ele já está salvo, que ele é o suprassumo da pureza. E não é bem assim. Vamos refletir? Continua Emmanuel. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Somos sementinhas de Deus. O grande lavrador da seara, Jesus, pegou cada sementinha dessa e colocou no lugar certo. Nós, enquanto semente, a nossa obrigação é germinar e dar bom fruto. Porque senão vai acontecer igual a parábola do joio e do trigo. Cada um veio nesta encarnação com um objetivo, com um projeto a ser executado. Meus irmãos, se nós estamos aqui no planeta Terra, nessa escola bendita que está em transformação, em virtude dos tempos que são chegados, é porque nós merecemos, de uma forma ou de outra, estarmos aqui neste momento, no momento da transição. Nós não estamos aqui para apontar trabalho, nem defeito, nem qualidade de ninguém. Como nos diz o Haroldo Dutra, nós temos que florescer aonde Deus nos plantou. E dentro da seara espírita, dentro do movimento espírita, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua obrigação para com ele, com a sua mediunidade, para com Jesus. Nós ouvimos muitas vezes médicos que estão começando, eu queria tanto receber espírito, a minha mediunidade é de intuição, como a mediunidade é de ser passista. Gente, todo trabalho na casa espírita, na seara espírita, todo trabalho cristão tem uma validade fantástica. Todos são elos de corrente. E um não pode ficar sem o outro. Temos que valorizar a nossa mediunidade, valorizar as oportunidades que as casas, escolas espíritas nos dão. Não importa se eu vou ficar na porta só servindo um copinho de água, é um trabalho, e é o trabalho do Cristo. Não importa se eu vou estar lá na porta, recebendo quem está chegando, é o trabalho de Jesus. Vamos lembrar do que foi feito na Casa do Caminho. Quando ele disse a Pedro, inclusive nesse capítulo 21, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, Pedro saiu dali e montou a Casa do Caminho, foi a primeira casa de caridade em Jerusalém. Todo o trabalho é muito bem visto pela espiritualidade maior, desde que ele é feito de coração.
agora eu quero ser presidente. Se eu não for presidente da casa, não serve. Não. Aí nós estamos exaltando o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que não vai nos levar a nada. Absolutamente nada. Tem uma historinha que nós contamos de vez em quando nas nossas aulas, no nosso bate-papo, de uma casa espírita em que só tinha estudiosos da doutrina espírita, e tinha um homem por nome Seu João, que ele abria e fechava o centro todos os dias de reunião. Analfabeto, né? Não sabia ler, não sabia ler. Ele chegava cedo, abria a casa, limpava tudo, esperava o pessoal chegar, demorava um pouco, chegava o pessoal da reunião pública, o evangelho, o passe, as águas, todo mundo ia embora. Seu João ficava lá, arrumava todas as cadeiras no lugar, direitinho, bonitinho, fechava a casa e ia para casa. Passou-se um tempo, desencarna Seu João. Mais um tempo, desencarna os presidentes, os diretores, os líderes desta casa. Chegando no plano espiritual, se reúne a diretoria daquela casa espírita já desencarnada e resolve pedir ao mentor responsável pela coluna: olha, nós queremos pedir um grande favor, é que nós queríamos tanto visitar o Seu João, desencarnou antes da gente. Eu sei que ele deve estar num lugar difícil, num umbral, mas vamos fazer um sacrifício para baixar a vibração, para a gente ir lá visitar Seu João. O mentor responsável virou para esse grupo e disse: olha, eu posso tentar. Não vai ser muito fácil, porque o João vai ter que baixar muito a vibração para chegar onde vocês estão. Aí foi aquele orgulho. Mas como? Não pode. Eu era presidente da federação, eu era coordenador de URI. Como é que Seu João, um analfabeto de pai e mão, está em planos mais elevados do que a gente? Então o mentor respondeu para aquele grupo de orgulhosos: enquanto vocês pregavam o evangelho, Seu João ouvia e colocava em prática. Muitos dos que frequentam hoje o movimento espírita em todas as casas douradas nesse mundo todo, no nosso querido Brasil, muitos sentam ali, humildes, ouvem, procuram absorver, colocar em prática. Em compensação, tem muitos médios que ainda precisam aprender com essas pessoas o quanto nós somos importantes para Deus. Nós somos importantes para Jesus na sua grande tarefa. E Emmanuel continua: nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a se realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir a palavra de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Vamos parar de pôr o dedo na vida. Vamos parar, né, de olhar o trabalho do outro. Que importa, como Jesus disse? Que te importa a ti? Segue-me tu. Nós não temos o Evangelho como modelo e guia? Nós não temos ele para nos dar a direção? Vamos fazer a nossa parte. Mas o fulano, coitado, já está na terceira desobsessão, não melhora. Vamos orar por ele. Nós não vamos comprar a briga dele. Porque cada um tem a sua tarefa. Cada semente foi colocada no seu lugar para florescer na hora certa, no momento certo. Jamais vai haver competição entre os filhos de Deus diante dos olhos de Jesus. De jeito nenhum. Ora, se eu não estou concordando com determinada coisa, sim, eu procuro o dirigente ou quem está responsável, exponho a minha posição. Olha, a situação é assim, assim. Baseado em quê? Baseado nisso. Vamos conversar. É muito melhor do que eu fazer um grupinho para ser contra. Olha o que está acontecendo no nosso país hoje. Né? Não vamos misturar com política, mas só dá uma olhadinha no que está acontecendo. Ninguém quer saber se o barco vai afundar.
eu quero derrubar o capitão. Não importa se eu estou dentro do barco, se eu vou afogar também. Não. Aí, enquanto um grupo puxa para lá, outro grupo puxa para cá, a pátria do evangelho fica refém do quê? De dois grupos distintos de egoístas, de orgulhosos, de usurpadores de poder e da nossa religião, que deveria, né, ser o cristianismo redivivo. Nós estamos observando a mesma coisa. Às vezes as pessoas me criticam, falam, poxa, você é muito duro com certas coisas na meia espírita. Não, eu não sou que eu seja duro. Eu aprendi, vim de uma religião católica, um seminário, quase padre. Né? Aprendi que a hipocrisia dentro das religiões é que afundou todas as escolas religiosas antes do espiritismo. E agora, dentro do movimento espírita, onde nós conseguimos achar uma luz, nós estamos percebendo também o que está acontecendo. Quando nós escolhemos esse evangelho, foi esse evangelho aqui, eu fiz aqui na minha casa. Abrimos no evangelho de João, segundo Emmanuel, muito bom, por sinal, e caiu, segue-me, meu Deus, o que é isso? E fomos ver para, meu Deus do céu, quantas vezes eu me peguei nesses comentários de Emmanuel aqui. Quantas vezes eu me peguei observando, falando, poxa, mas o não devia fazer isso, mas quem sou eu para dizer que ele devia ou não devia fazer? Foi como se fosse uma carapuça que vestiu. O que te importa aqui? Segue-me tu, faça a sua parte, seja autêntico, seja aquilo que Jesus espera de você. Gente, quando ele diz, o bom pastor permanece vigilante, prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Nós não vamos nos perder. Aquele irmão que hoje nós achamos que está fazendo errado, que está equivocado com a lei, está equivocado com a vida, ele não vai se perder. Ele também mora no coração de Deus, é um filho querido que Deus ama profundamente e protege. Não é nós que vamos condená-lo. Se agora a marcha dele está um pouco lenta, não se preocupe, ele vai chegar. É só nós não atrapalharmos. É só nós não colocarmos empecilho na marcha daquele companheiro. É isso que o Evangelho de João nos pede. Jesus disse a Pedro, ora, o que tinha Pedro de querer criticar? Porque Jesus chamou Pedro para segui-lo e João foi atrás. E Pedro já quis, aqui esse aí. Vai fazendo o quê? O senhor me chamou, o que ele quer atrás? O que Jesus respondeu? Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que me importa aqui? Segue-me tu. Eu acredito que, mais claro do que isso aqui, para mim, pelo menos, não dá. Não tem. Irmão, eu fui muito feliz, mas muito feliz em colocar essas observações nesse pequenino trecho do Evangelho. Ora, quando, a partir do momento que nós aprendemos a respeitar a posição, aprendemos a respeitar a condição, aprendemos a respeitar o nível de conhecimento, de evolução dos irmãos que nos rodeiam, a começar na nossa família, nós vamos entender o quanto Deus nos ama. O quanto Deus nos ama. Se hoje nós temos condições de ler, de escrever, temos uma família, alguém trabalhou por isso lá atrás. Alguém nos deu oportunidade de embarcarmos numa nave chamada Útero e vir para cá. Hã? Alguém nos ensinou a ler, alguém nos ensinou a escrever, alguém nos ensinou a andar, alguém nos ensinou um pouquinho que a gente sabe. Se tivéssemos só quem criticasse, com certeza não estaríamos onde estamos hoje. E a proposta do Evangelho de hoje é justamente essa. Nós sermos nós. Isso não é egoísmo, é respeitar o espaço do outro.
Sim, mas eu sou espírita, ele não é. Tudo bem, respeite. Não importa o que ele professe. Não podemos esquecer jamais que Deus o ama da mesma forma que a mim. E gosta tanto dele quanto de mim. O protege tanto quanto a mim. Essa é a proposta. Mas na doutrina, no Espiritismo, olha só para a gente quase terminando. Casas espíritas. Mas eu não posso dar o passe assim, tem que ser assado. Gente, vamos estudar sobre passe. Passe é aqui, ó, coração. Não é gesto. Passe é coração. Aí eu perguntei certa feita para um dos nossos orientadores, estava fazendo um seminário. O passe, há muito tempo isso, né? O passe é só de imposição de mão. E quem não tiver mão, quem nasceu sem os braços. Nós temos um, né? Frequenta a casa com a gente, nossa pessoa. Ela não tem os 2 braços, nenhuma perna. Nasceu pequeno inteiro. Você não tem o braço, ela não vai poder dar passe. Mas aí é diferente. Não é diferente. Porque parte daqui, ó. Coração. E a hora que o nosso coração se encher de respeito, de carinho, de solidariedade para com o nosso semelhante, nós não precisamos ser espíritas. Não precisamos adornar casa espírita, ou eu sou espírita. Não. A hora que o nosso coração se encher de respeito, se adornar de fraternidade, nós seremos filhos de Deus legítimos. Desses que Jesus aguarda fervorosamente que nós entendamos o seu evangelho há 2000 e poucos anos atrás. Para que nós não venhamos a sofrer oportunidades variadas depois de retornarmos numa escola um pouco mais dura, com professores um pouco mais rígidos e talvez com esses mesmos irmãos que nós estamos criticando. Me perdoe se eu exagerei, né? Mas eu falo o que o meu coração sente. Eu falo o que o meu coração sente. Por vezes, as pessoas falam, mas você parece que gosta de arrumar, não é gosta de arrumar briga, não é nada disso, não. É que o que Kardec nos passou, o que o Evangelho nos passou, eu acredito que nós temos que assimilar e usar para nós. Porque a partir do momento que eu pegar o Evangelho para usar para os outros e não para mim, eu não estou sendo cristão, eu estou sendo outra coisa. É o que mais Jesus condenava, né? Ele mais comentava. Nós não precisamos nem citar a verdade. Então, meus irmãos, eu agradeço de coração esta oportunidade que Jesus de Nazaré nos deu. Casa com o irmão que sempre está conosco, nos eventos, nas promoções. Eu peço a Deus que continue a jorrar luz e energia salutares nessa casa, nesses companheiros que aí estão a divulgar e a vivenciar o Evangelho de Jesus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, enchendo o nosso coração de esperança, de paz, de harmonia nesse período que nós estamos passando. Paz e bem a todos. Henrique, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer em nome de Jesus de Nazaré, agradecer sua presença aqui, foi excelente. E gostaria que fizesse a prece final, depois a gente vai colocar uma música para harmonizar e finalizar, e daqui a pouco vai estar disponível lá no GVT, no GTV do Instagram, para o pessoal que não pôde assistir aqui ao vivo, assistir lá gravado. Beleza? Ok, obrigado. Muito obrigado. Meu irmão. Então eu vou convidar a todos para que nós fechemos os olhos da carne, acalmar o nosso coração, a nossa mente, rogar a Deus, nosso Pai, ao Pai da vida, que abençoe a todos os nossos irmãos dessa escola bendita do planeta Terra. Rogamos a Jesus que fortaleça o nosso irmão Ismael, responsável pelo nosso querido Brasil, pátria do Cruzeiro, pátria do Evangelho. A todas as religiões do mundo
que nesse momento de desespero, de pandemia, ergue os olhos em uma só vibração, em busca do colo querido do Pai, para amenizar as dores que por vezes nós necessitamos para aprendermos a ser mais humanos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe, nos ilumine e nos traga a luz para nosso dia a dia. Que assim seja. Muito obrigado, Henrique. Vou colocar uma música aqui para a gente harmonizar. Pessoal que tiver uma água para fluidificar. E até a próxima. Vamos tirar uma foto aqui. Obrigado. Opa. Aí, muito obrigado. Viu? Fiquem com Deus. Até mais. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, banindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha,